Olá, turma! Nesta aula, vamos aprender a carregar imagens do Google Drive em um formulário Excel VBA. Neste exemplo, conforme eu seleciono o nome do produto, é exibido a imagem que está salva no Google Drive. Beleza, pessoal? Então vamos para outra planilha trabalhar com o procedimento. Primeiro passo, precisamos ter uma guia para a lista de itens. No meu exemplo, vai ser uma lista de produtos e uma coluna para colocar o ID de cada imagem do Google Drive. Também precisamos de uma guia para baixar a imagem do Google Drive. E nesta guia, vocês vão inserir um objeto forma. Então acessem o menu Inserir, Ilustrações, Formas e selecionem o retângulo. Redimensiona para o tamanho que você deseja e coloca bem no início da planilha. Estas linhas de grade nós podemos ocultar. Menu Exibir e desmarca a opção de linhas de grade. Próximo passo é pegar o ID da imagem de cada item. Então, no Google Drive, seleciona a imagem e clica com o botão direito do mouse e vai na opção Gerar link. Acesso geral. Marquem qualquer pessoa com o link e leitor. Copiar link. Concluído. Abre outra janela no navegador e cola o link URL. Agora nós vamos pegar apenas o ID da imagem. Então vocês vão apagar desde esta barra após a letra D até o início. E também desde esta última barra até o final, inclusive a barra. Copia o que restou da URL e leva para a planilha. Eu vou fazer o mesmo processo para mais uma imagem. Celular 2, selecionei, botão direito, gerar link. Qualquer pessoa com o link, leitor, copiar link, concluído. Cola no navegador, apaga esta parte inicial e a parte final. Precisa fazer este processo para a imagem de cada item. Copiei o ID e colei na planilha. Com o ID de cada imagem na planilha, já podemos partir para o VBA. Guia Desenvolvedor Visual Basic. Eu já tenho um formulário com um objeto Image, mas a nossa macro nós vamos fazer em um módulo. Então acessem o menu Inserir, Módulo. Primeiro, nós vamos declarar uma variável do tipo public. Public photo as string, do tipo texto. Próximo passo é fazer uma macro para carregar a foto do Drive para a planilha Excel. Eu vou chamar esta macro de carregar foto Drive. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Próximo passo é colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abre aspas duplas, erro, ponto de exclamação e fecha aspas duplas. Vírgula VB Critical, vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem, carregar. E fecha as aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Próximo passo é desativar a atualização de tela do Excel. Comando Application
ponto screenUpdate igual a false. No entanto, no final da macro e antes dos exitSub, nós precisamos retornar para o true, para que a tela não fique congelada. Próximo passo é definir as variáveis da nossa macro. Gin URL as string, vírgula id as string, vírgula nome as string. E eu preciso também referenciar o nosso objeto forma da guia imagem. Então, gin obj de objeto as shape, que é uma forma. E eu preciso também de uma variável para manipular as linhas da aba onde eu tenho a lista de itens. De linha as double, do tipo número. Próximo passo é selecionar a guia da planilha, onde vai ser baixado a imagem do Google Drive. No meu exemplo, o nome renomeado da guia é imagem, mas eu preciso referenciar o nome interno do PBA da guia. No meu exemplo, planilha 3. Então, planilha 3.activate. Próximo passo é selecionar o retângulo. Então, eu vou referenciar primeiro a planilha, which, planilha 3 e end which. E dentro deste which, ponto activate para selecionar a planilha. Nem precisa, pessoal, desta linha de código aqui. Nós vamos ativar dentro do which. Depois do ponto activate, ponto shapes, que se refere à forma. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses, primeira forma. É a primeira forma que eu tenho na guia imagem. Ponto select. Próximo passo é referenciar este objeto. Podem copiar a variável obj e aí vocês vão colocar 7 obj vai ser igual a nossa forma ponto shapes, abre e fecha parênteses, primeira forma, número 1. Selecionei a forma, agora eu preciso limpar esta forma para carregar a próxima imagem. Então, which selection ponto shape range ponto fill com 2 L e fecha o which com end which. E dentro deste which vocês vão colocar ponto visible igual a true, ponto for color, cor de preenchimento, ponto object time color vai ser igual a mso time color background, cor de preenchimento, background 1, que é a cor branca. Depois desta linha de código, comando solid. Desta forma, nós vamos trocar a imagem do nosso objeto retângulo pela cor branca. Feito isso, próximo passo é capturar o nome da imagem. No meu exemplo, o nome do item vai constar na Combo Box 1 do meu formulário User Form 1. De volta no módulo, podem pegar a variável nome, Ctrl+C e Ctrl+V, nome vai ser igual, primeiro preciso referenciar o formulário, User Form 1, ponto, no meu caso, Combo Box 1, ponto text. Próximo passo é verificar se tem um nome selecionado, porque pode acontecer de o campo estar vazio. Então,
if se a variável nome for igual a empty. Neste caso, then and if. E aí, eu vou ter dentro deste if um exit sub. Exit sub. Não tem por que prosseguir. Eu não sei o nome da imagem para buscar no Google Drive. Se eu tenho um exit sub, preciso ativar a atualização de tela. E eu preciso também fechar a variável setObj. Podem copiar essa parte, setObj igual a nothing, para limpar a memória do computador. E aí, eu vou selecionar a primeira célula da guia imagem, para não deixar selecionado a forma. Então, de volta no código, no meu exemplo, a guia da imagem é a planilha 3, planilha 3, não, planilha 1, planilha 3, ponto range, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, célula A1, fora dos parênteses, ponto activate, para ativar a célula. Próximo passo é ativar a guia menu da planilha. No meu exemplo, planilha 1. Planilha 1, ponto activate. No entanto, se passou por este if, eu posso procurar qual o ID deste item. Então agora nós vamos trabalhar com a guia da planilha, onde nós temos a lista. No meu exemplo, na guia produtos, eu tenho a lista de produtos na coluna A. De volta no código, podem copiar a variável linha, e a variável linha vai ser igual à linha de cabeçalho da lista. No meu exemplo, linha 1. Para não restar dúvida, ao cabeçalho, linha 1. Referenciei o cabeçalho, agora eu preciso referenciar a aba da planilha onde eu tenho a lista. No meu exemplo, planilha 2. Então, with planilha 2 e end with. E dentro deste with, nós precisamos de um laço para percorrer todas as linhas da lista. Eu vou trabalhar com um laço do loop until ponto cells, abre parênteses, variável linha, vírgula, coluna 1, que é a coluna onde eu tenho a lista. Fecha os parênteses, ponto value igual a empty. Este laço vai percorrer as linhas até encontrar uma célula vazia. E a cada linha, a nossa variável linha vai ser igual a ela mesma mais 1. E a cada linha, nós precisamos verificar se o item que consta na linha é o item que o usuário selecionou no formulário. Então agora eu vou ter um if ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, variável linha, vírgula, coluna 1, que é onde eu tenho a lista de produtos, ponto text. Se for igual a variável nome, then e end if. Neste caso, vai entrar no if. Se entrou neste if, eu posso capturar o ID da imagem. Podem copiar a variável ID e colocar dentro do if. ID vai ser igual a ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, variável linha, vírgula, coluna 1. Opa, aqui não é coluna 1, pessoal. No meu exemplo, eu tenho o ID das imagens na coluna 2, coluna B. Então, dentro dos parênteses, coluna 2, que é a coluna do ID da imagem
de cada item. Ponto text. Se eu encontrei o item, posso sair do loop. Comando exit do. Beleza? Agora, pessoal, depois que sair do it, nós precisamos ainda fazer a seguinte análise. Pode ser que o laço percorreu todos os itens e não encontrou o ID. Então, copiem a variável ID e depois do endWith, if, se a variável ID for igual a empty, que é vazio, then, neste caso, end if. E aí, se eu não tenho ID, não tem por que prosseguir no código. Então, comando exit sub. Se eu tenho um exit sub, preciso ativar a atualização de tela. Podem copiar esta linha e copiar também esta variável que nós fechamos, que é a variável setObj. Fechei a variável, agora eu preciso ativar a primeira célula da aba onde eu tenho a imagem. No meu exemplo, planilha 3.range, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. Dentro das aspas duplas, célula A1.activate. E aí precisamos ativar a guia menu da nossa planilha. No meu exemplo, planilha 1. Então, planilha 1.activate. No entanto, se passou por este if, nós podemos montar a URL da imagem para carregar no objeto forma. Então, podem copiar a variável URL, Ctrl+C, Ctrl+V, e a variável URL vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar a seguinte URL: https drive.google.com/uc comando export igual a view VIEW e comercial, tecla shift e o número 7 está ali o e comercial, e o comando id igual, e o id vai ser igual à nossa variável id. Podem copiar a variável id depois das aspas duplas e comercial e a nossa variável id. Já temos a URL para baixar a imagem. Agora nós vamos referenciar o nosso objeto. Então podem pegar a variável obj, que referencia o nosso retângulo. Então, with obj e endWith. E dentro deste with, nós vamos ter o seguinte: ponto fill, ponto visible igual a true. True, opa, não é MSO true, é só true. Está tentando me trovar, VBA. Na sequência, ponto fill, ponto user picture. E aí vem a URL da imagem que nós vamos carregar no objeto forma. Nossa variável URL. Não precisa, pessoal, colocar sinal de igualdade. No entanto, se a URL não for válida, vai dar um erro nesta linha de código. Eu já vou prevenir colocando o comando on error resume next. Depois de carregar a imagem, nós vamos colocar o comando .line.visible igual a false.
Desta forma, estamos exibindo a imagem dentro do objeto forma na nossa planilha. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte: fechar o nosso objeto forma. Podem copiar esta linha de código. Depois do endWith, fecha a variável. E agora, pessoal, nós precisamos fazer mais uma macro para salvar esta imagem do objeto forma no computador, porque nós vamos carregar a imagem para o formulário a partir da imagem que está salva no computador. Então, depois do endSub, nós vamos fazer mais uma macro. Sub, eu vou chamar esta macro de salvar foto computador. Pressionei Enter, já criou o endSub. Na sequência, precisamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abre aspas duplas, erro, ponto de exclamação e fecha aspas duplas. Vírgula, VB critical, vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem, eu vou colocar salvar e fecha as aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Próximo passo é definir as variáveis da nossa macro. Din, eu vou ter uma variável chamada imagem, as shape, que é o nosso objeto forma. Din temp as chart object. E eu preciso também referenciar a área da planilha onde eu tenho o objeto forma. Então, de área as chart. E também uma variável para o nome da imagem. De nome imagem. Nome imagem as string. Podem copiar a variável nome imagem vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, e aí vocês podem colocar qualquer nome dentro destas aspas duplas. Eu vou colocar imagem, é apenas para ter um nome para salvar a imagem no computador. Próximo passo é referenciar a guia da planilha onde nós temos a imagem. No meu exemplo, planilha 3. Então vamos lá. With planilha 3 e end with. E dentro deste with, ponto activate para ativar a guia da planilha. E o próximo passo é ativar a forma. Comando ponto shapes, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, o número da forma, primeira forma, forma número 1. Ponto select. Próximo passo é referenciar a imagem. Então, copiem a variável imagem e dentro do if, set imagem igual ponto shapes ponto item. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses o número do item. Primeiro item da guia imagem da minha planilha. Na sequência, podem copiar a variável imagem ponto copy para copiar este objeto. E aí, nós vamos colocar este objeto na variável temp. Podem copiar a variável temp, que se refere a um objeto temporário. Para setar a nossa variável, comando set. Set temp vai ser igual a ponto chart objects ponto add.
abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses 0,0, vírgula, variável imagem, ponto, width, para manter a largura da imagem, vírgula, e aí precisamos referenciar novamente a nossa variável imagem, agora ponto, height, para a altura. Desta forma, copiamos a nossa forma para dentro de um objeto temporário. Próximo passo é referenciar a área onde está este objeto. Então, podem copiar a variável área, depois do endWidth, set área vai ser igual a nossa variável temp.chart. E aí, precisamos ativar o objeto. Então, variável temp.activate. Até vamos colocar esta linha de código antes do set. Selecionamos a forma. Agora nós precisamos fazer o seguinte: saber o endereço URL onde nós vamos salvar esta foto. Então, lá no início do nosso código, nós colocamos a variável foto. Podem copiar a variável, volta na macro, Ctrl+C, Ctrl+V. E a variável foto vai ser igual a thisworkbook.pet, para capturar o endereço onde a planilha está salva. E comercial, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, para entrar dentro da pasta, precisa uma barra invertida. Fora das aspas duplas, e comercial, e a nossa variável nome imagem. Mais um e comercial, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, a extensão da imagem, .jpg, que é um formato suportado pelo Excel VBA. Prosseguindo, copiem a variável área, width, área e endWidth. E dentro deste width, nós vamos colocar ponto chart área, ponto select, para selecionar, ponto paste, para colar a imagem do nosso objeto forma dentro desta área. Próximo comando é para exportar esta área. Ponto export, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses a variável foto, que tem o endereço URL onde é para salvar a imagem e também o nome e a extensão da imagem. E depois do it, nós precisamos deletar o arquivo temporário. Então, peguem a variável temp.delete. E aí precisamos fechar as variáveis que nós setamos, começando pelo set imagem. Set imagem vai ser igual a nothing. E eu setei também a variável temp. Podem copiar esta parte. Set temp vai ser igual a nothing. Opa, já tinha um igual ali. E a variável área também precisamos fechar. Set área igual a nothing. Beleza, galera? Feito a macro para salvar a imagem no computador. Próximo passo é carregar esta imagem no objeto image do formulário. Podem copiar o nome do objeto image, volta no módulo. Primeiro passo é referenciar o formulário. No meu exemplo, userform1. Userform1 ponto objeto image1, no meu exemplo, ponto picture. Vai ser igual a load picture. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses
vai a variável foto, que tem o link URL onde a imagem foi salva. E para finalizar esta macro, precisamos ativar a guia menu da planilha. No meu exemplo, planilha 1. Então, planilha 1.activate. Próximo passo é acionar esta macro. Podem copiar o nome da macro e nós vamos acionar esta macro depois de fechar a variável obj da nossa macro que carrega a foto do Google Drive. Então, cal salvar foto computador. Quase lá, galera. Para finalizar os nossos códigos, precisamos ativar as nossas macros no formulário. Podem copiar o nome desta macro, carregar foto drive e acessar o formulário. No meu exemplo, eu vou acionar a macro quando selecionar um produto na Combo Box 1. Deixa eu subir para facilitar a visualização. Então, primeiro, eu preciso referenciar um módulo, módulo 1, ponto, carregar foto drive. E eu vou colocar também um if, para verificar se o campo está vazio. Então, if, no meu exemplo, Combo Box 1, ponto value, se for igual a empty, que é vazio, then, neste caso, o objeto image1, ponto picture, vai ser igual a load picture, abre e fecha parênteses, e não coloca nada dentro. É apenas para limpar o objeto image. E end if. Feito o código, pessoal. Salva as alterações e já podemos testar. Executando o formulário, selecionando um produto, vai acionar a minha macro. E olha que show, pessoal! Carregamos a imagem de primeira. Outro produto funcionando certinho. Se vocês olharem na pasta onde a planilha está salva, vai estar a imagem que nós estamos baixando do Google Drive. Vai ter somente uma imagem. Cada vez que nós acionamos a macro, é substituída esta imagem. E na nossa planilha, na aba Imagem, vai ficar a última imagem que foi carregada. Executando novamente, agora pela aba Menu, selecionei o produto. Como a atualização de tela está desativada, eu nem percebi a troca de abas na planilha. Como não aconteceu erro, podemos ativar os sistemas de tratamento de erro. Na macro carregar foto drive e também na macro para salvar a foto no computador. Salva as alterações, está feito o nosso procedimento.